Mas, como dizia o pastor Robson, é só para relembrar os irmãos, né? Nós vamos falar sobre uma mulher que precisou recorrer ao homem de Deus para que ela fosse abençoada, crendo ela que através do homem de Deus ela poderia alcançar a sua bênção. Então, 2 Reis capítulo 4, versículo 1, narra a história desta mulher que ela acreditou na palavra do homem de Deus, e ela poderia ter sido muito mais abençoada ainda se ela tivesse tido a sua fé um pouco mais alongada, não é isso? Estou falando daquela viúva, o qual o Eliseu aumentou o azeite, né? E ela pôde viver com aquilo que ela conseguiu. Então o texto vai nos dizer assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que pôr os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei. Aleluia, amém, Jesus. Essa história aqui é uma história interessante, irmãos, porque ela narra a história dessa mulher que dá-nos a entender que o marido dessa mulher era servo de Eliseu. Antes de Geazi, era ele que servia a Eliseu. Penso eu comigo isso. Até mesmo porque ela fala assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos. Naquela época, irmãos, dívida se pagava com filho, né? Se pagava com boi, com vaca, com ovelha, com aquilo que você tinha, né? Principalmente os filhos, que eram levados por determinados anos. Por exemplo, se a dívida fosse lá 10, 15 mil reais, então o filho era levado e ia trabalhar de graça por aquele senhor por tantos anos, até que aquela dívida fosse paga. Depois os meninos eram liberados, Então vieram buscar, e ela resistiu, Espera que eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Porque, irmãos, muitas vezes quando vêm as lutas e os problemas, nós devemos resistir e acreditar que aquele a quem nós servimos, ele é poderoso para poder abençoar nossas vidas, de certa forma que nós conseguimos resolver os problemas, acreditando que a resposta de Deus ela virá. Aleluia. E aquela mulher, ela acreditou assim: olha, veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Dizer, não levou, eles veio para levar. Tanto é que os meninos ajudou a encher os vasos. Depois que tivesse levado, não tinha retorno, era só quando pagasse a mesma dívida. Então no versículo 2, me chama a atenção também, que o interessante, desde Gênesis, tudo que Deus ia fazer, todos os milagres que Deus realizou, Ele realizou com intervenção do ser humano. Sempre com o ser humano fazendo alguma coisa. É isso? Abriu o mar vermelho, assim, abre esse mar vermelho, não, o que você tem na mão?
tem uma vara, toca no mar. Aleluia. É isso? Fale a rocha. É isso? O povo ficou doente, né? Levanta, faz uma serpente, né? E aqui nesse caso Eliseu falou assim: ó, o que é que você tem em casa? Eu poderia muito bem, você vai entrar lá, né, um monte de vaso lá e vai se multiplicar, vazio. Não, o que você tem em casa? Sempre Deus opera milagre com aquilo que você tem. Aleluia. Se você não tem nada, se ela não tivesse nada, seria praticamente difícil alguma coisa acontecer. Então, eu tenho que ter alguma coisa para que Deus possa trabalhar na minha vida. Aleluia. Então, o que é que você tem? Declara-me, ele disse. O que é que você tem em casa? E a resposta dela foi enfática. E ela disse: tua serva não tem nada. Não tem nada na minha casa. Ela estava se referindo à questão de comida, de dinheiro. Ela não tinha nada. Tudo que ela tinha era uma botija com um pouco de azeite. E quando ela disse isso para Eliseu: olha, tua serva não tem nada, a não ser uma botija com azeite. Então, ele viu ali uma grande oportunidade de Deus operar um milagre. Se você tem uma reserva, com certeza Deus vai trabalhar com a reserva que você tem. Então, Eliseu disse: ó, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Porque Deus, quando quer operar na tua vida, Ele vai operar em abundância. Aleluia! É isso? Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai fazer, mas a gente queria... vamos pedir alguma coisa para Deus. Como é que você pede? Ah, Deus. Se a casa, como é que você pede? Uma casa para Deus. Se o Senhor pudesse me dar uma casinha... Se é carro... Se o Senhor pudesse me dar um carrinho, eu ficava, entendeu? Tudo que a gente vai pedir para Deus, a gente pede no diminutivo. E Deus nem dá, fala: não vou dar, porque você vai depois me ofender. Tu vai me pedir, tu vai se frustrar, porque tu está pedindo uma casinha. Eu vou dar uma casinha, mas não vai demorar. Na hora que você recebe, é a casinha. Aí você: ai Deus, graças a Deus, Deus me deu uma casinha. Mas não demora muito, irmão. Diga lá no mês, 2 meses, você dá: ai meu Deus, que casinha apertada, entendeu? Eu vou mexer, bota a bunda na parede. É porque, gente, uma casinha dessa não cabe nada. Se eu colocar a geladeira, não cabe um fogão. Você está queixando. Mas você pediu uma casinha. E quando você fala carrinho, é um carrinho. Né? Olha lá, se Deus não entender que é um carrinho de carroça. Se Deus não entender que é um carrinho de carriola, né? Você entendeu? Um carrinho. Aí Deus dá lá um carrinho, você precisa empurrar para pegar. Né? E aí você vai depois se queixar para Deus: esse carrinho aqui. Então, quando você for pedir, você tem que saber pedir para Deus. É isso. Então, Eliseu, ele já confiava, sabia no poder de Deus. Ele falou assim: olha, pede vasos emprestados, mas não pede pouco não, pede muito. Glória a Deus. Mas para todos os seus vizinhos. E aquela mulher saiu pegando vasos de tudo quanto é jeito. E o que dá a entender, a Bíblia não fala, mas o que dá a entender, que a casa dela ficou cheia de vasos na sala da sua casa. Não se sabe o tamanho da casa dessa mulher, mas ela foi enchendo os vasos e colocando, né? Foi colocando a parte, né? Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e trazia os vasos e ela os enchia, e sucedeu que cheio que foram os vasos, diz o seu filho: traz mais um vaso. Ela nem viu que não tinha mais vaso vazio, estava tão feliz, né? Só deitando o azeite que não parava. E o menino falou assim: ó, mãe, não tem mais vaso não. Aleluia. Mas se ela tivesse colocado lá 300 vasos, 1000 vasos, ia ser os 1000 vasos cheios, essa mulher ia ficar milionária, né? Então, o que precisa ser feito para Deus abençoar a minha vida é que eu tenha alguma coisa. E o que eu preciso para que Deus abençoe a minha vida? Um pouco de fé. Aleluia. Um pouco de verdade, um pouco de sinceridade, um pouco de honestidade, um pouco de querer fazer, porque através desse pouquinho,
Ah, mas a minha fé é tão pequenininha. Mas então, é sobre essa fé pequenininha que Deus vai trabalhar na sua vida, que Ele vai fazer algo grande na sua vida. Aleluia. Eu já testemunhei aqui para os irmãos, né, o que Deus fez na minha vida, em muitas ocasiões, não é isso? Que eu já fiquei cego, que Deus já pagou conta para mim, não é isso? Nós estávamos conversando isso lá em Cajuru, né? A irmã falando que Deus fez na vida dela, né? Que chegou um certo tempo que ela tinha uma dívida, um cheque, que ela soltou de R$278, há muito tempo atrás, nem que era muito dinheiro na época, R$278, e aí o cheque ia voltar porque não tinha fundo, e ela orou a Deus, falou: Deus, esse cheque não pode voltar, né? E aí quando o cheque bateu lá no banco, foi descontado, ela foi ver, naquele mesmo dia, alguém depositou um valor de R$278. Meu Deus, que maravilha. E ela não sabe quem foi, ela não tinha falado nada com ninguém, né? Aleluia. Então, mas precisa ter o que? A fé. Aí você vê a casa caindo e você não tem coragem de orar, de falar com Deus, só de reclamar e resmungar, né? Não porque não aguenta, porque isso, porque aquilo, mas troca, inverte a murmuração pela oração. Aleluia. Porque murmuração e oração, o sentido como é que fala, o som parece ser igual. Se eu não for falar bem fácil para você sobre a murmuração, você vai entender oração, mas não é, e é diferente. Em murmuração Deus abomina, mas a oração Deus ouve e responde. Aleluia. Então, se eu parar de murmurar e começar a orar, falar com Deus, Deus então vai responder. Tem até um louvor que diz assim, ó: se começarmos a orar, este templo treme. Aleluia. Se começarmos a orar, falaremos língua. Então, a questão está no que eu posso fazer para que Deus olhe para mim e fale assim: não, então eu vou pegar isso que você tem e vou fazer uma grande maravilha na sua vida. Olha só, Naamã não tinha nada. Não tinha nada. Ele pessoalmente não tinha nada. Ele jamais seria curado se não tivesse algo dentro da sua casa para que Deus pudesse usar e fazer aquele grande milagre. Ele de si próprio não tinha nada, mas dentro da sua casa tinha uma menina. Aleluia, Jesus. E através daquela menina, Deus então curou Naamã. Glória. Vocês estão entendendo? Né? Sempre tem a intervenção de alguém, né? E Deus usa pessoas para operar o milagre, né? O milagre de Naamã, além da menina, ainda teve o rio, né? Um machado caiu dentro da água. Não poderia falar assim: ó, machado lhe ordeno, flutua. Não, mas ele cortou uma varinha dentro da água e o machado flutuou. Aleluia. É isso? Então sempre tem. O que Deus, eu acredito que Deus estava querendo mostrar assim: olha, eu posso fazer do jeito que eu quiser, mas eu prefiro que você mostre o que você tem para trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Eu tenho que mostrar alguma coisa. Imagina você que nós estamos servindo a Deus, mas eu não tenho determinação, eu não tenho vontade, eu não tenho voz para clamar, né? Quando eu falo não tenho, não é que não tenho, é assim, eu não faço força, eu não mostro esse desejo de poder fazer isso. Como que Deus vai operar na minha vida? Lembra da história do Joãozão que eu contei aqui, né? Que resolveu morrer porque ele tinha muita preguiça, né? E aí falou: eu quero morrer, pode me enterrar. E ele começou a enterrar, e você perguntou: mas por que você? Não, porque não tem comida, e acabou a comida. Mas você não trabalha? Não, né, que eu tenho preguiça. Então troca. Aí lá na frente um camarada ficou com muita dó, falou: Joãozão, vamos fazer o seguinte, vai enterrar você, entendeu? Você é tão jovem ainda, né?
Então volta para trás que eu vou te dar um saco de arroz. Mas é sério isso? Não, sério, vou te dar um saco de arroz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse saco de arroz é com casca ou sem casca? Não, está com casca ainda. Não pode tocar o... Então, é falta de determinação. E Deus olha para você, Ele não que Ele não possa fazer. Ele pode, mas Ele não vai fazer porque você não mostra interesse. Lembra daquela mensagem que eu preguei aqui? Que as pessoas precisam da bênção de Deus, mas elas não têm tempo para receber? Né? Então, hoje, essa situação, ela é bem clássica, mas bem clássica mesmo, né? Porque as pessoas, elas querem receber alguma coisa de Deus, mas elas não querem oferecer nada. Olha só, irmãos, para Deus entrar na tua vida, existe uma porta. Existe o quê? Uma porta. Toda porta tem chave, sim ou não? E Deus chega na tua pé e arrebenta a porta? Não. Ele espera que você abra. Para Deus entrar na sua vida, operar um milagre, fazer alguma coisa, transformar, tirar a sua dor, não é isso? Tem muita gente doente, cheia de dor por aqui, dor por lá, anda até, sabe, tem gente que já está se arcando, se acabando. Deus não cura, sabe por quê? Porque Ele não dá lugar para Deus curar. Ele é assim, não, mas eu já até pedi para Deus, ele já pediu assim, mas ele não sai do UPA, ele não sai sabe, não, eu estou aqui com a guia, enfrenta, vira um sol da molesta, para poder pegar uma guia, enfrenta a fila, espera tanto tempo dar o SUS, mas ele não tem coragem de vir e falar assim, Deus, não quero nem saber, eu estou aqui, vou ficar aqui, não me importa o tempo, mas eu quero ser curado, eu sei que eu vou ser curado. Se vocês for observar, olha Ana, quanto tempo Ana ficou nos pés do Senhor lá, orando a Deus, até chegou a um certo ponto que ela não tinha mais voz, e ela só ficava mexendo com os lábios. Então, isso acontece em muitas pessoas, elas não têm paciência, aí se acaba no trabalho, você acaba fazendo isso, você acaba fazendo aquilo, entendeu? Tem paciência de esperar o médico, tem paciência, e toda vez que está doente, cheio de dor, não coloca Deus como prioridade para curar aquilo. A primeira coisa eu preciso ir no médico, levanta 5 horas da manhã para enfrentar a fila, não é isso? Vou fazer uma pergunta para vocês, mas não precisa me responder. Eu sei que lá na sua casa tem um armário. Eu acho que os irmãos que estão aqui, na casa que eu já entrei, acho que foi na casa da Mariette, que eu não me lembro, assim, nem onde fica direito o armário dela. E na casa da Manicinha para arrumar a TV dela, que todo dia ela me chamava para desfigurar a TV, ela começava a chorar. Dá para você me arrumar a TV? E ela arrumava no outro dia de novo. A TV, olha, eu não quero te incomodar, mas dá para você arrumar. Então eu morava, não via o que tinha. Mas na sua casa tem um armário, sim ou não? Sim. Dentro desse armário tem um lugarzinho lá que tem uma caixinha cheia de caixa de comprimidos, sim ou não? Sim. Não, eu não ponho meus comprimidos no armário. Não pode ser no armário, não pode ser no armário, mas que tem uma caixinha cheia de comprimido lá, Não tem. tem. Transbordando, tem Não vidro. tem. Guarda no banheiro. Tem gente que guarda no Eu fico banheiro, em cima da mesa. tem gente que guarda debaixo do colchão, Meu Deus. guarda debaixo do colchão só de preguiça de levantar, já só enfia a mão debaixo da cima, já tira o comprimido e pega e já toma, né? É cheio, tem uma farmácia dentro da casa dele, não é isso? Tem gente que anda com... Tem gente que anda com, entendeu? Na bolsa Dentro tem. das bolsas tem 3, Na 4 bolsa tipos tem. de remédio. Mas por que, irmãos? Se a minha fé, ela é uma fé que alcança, se a minha intimidade é uma intimidade que é compatível para com Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai tratar de você. Mas então é pecado? Eu não estou falando que é pecado, eu estou falando que as coisas acontecem, o milagre acontece na minha vida, na sua vida, de acordo com o que você apresenta para Deus. O que você apresenta para Deus é o que Ele vai trabalhar na sua vida. Se você não apresenta nenhuma fé, Ele vai trabalhar na sua vida com 0 de chance de milagre. É verdade. Está entendendo? E aí você fala assim, não, mas eu não sei por que Deus não me responde, por que Deus não... Certo?
As dores mais comuns que dá na gente durante o dia é quais? Dor de cabeça. Dor de estômago. E quando dá dor de cabeça, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: Deus, cura essa dor. O que você pensa? Dipirona, Novagina, Nostralgina, Tratagina, Puragina, não é isso? Advil, Dorflex, Cornoflex, Duratex, entendeu? Um monte de coisa, mas você não pensa em Deus. Não é isso? A Bíblia diz que nossas mãos são ungidas. E eu posso pôr a mão na minha cabeça, ó, enfermidade. Mas eu já fiz isso, não aconteceu. Por que será que não aconteceu? É porque Deus não cura? Não, é porque eu não pedi com a fé que era necessária. Ou seja, a botija não tinha nem uma gotinha de azeite, tinha teia de aranha. E teia de aranha é embaraço. Meu Deus. Você não consegue nada. Entendeu? Então, essa mulher, o que ela tinha era o suficiente. Presta atenção, irmãos, que ela foi aos pés do homem de Deus. Diferente das pessoas mais hoje. Elas não vão até o homem de Deus, elas vão até o UPA Central, o UPA da Zona Oeste, da Zona Leste, elas vão até o médico. Os pastores hoje não têm mais serventia para orar. E as pessoas antigamente iam e eram curadas. Quantos testemunhos eu pedi para o pastor orar? Hoje a pessoa pede assim, mas eu já vou pedir para orar, mas depois que eu sair daqui eu vou tomar aquele remédio que eu sei que, né? Tomar injeção que eu sei que resolve. Ontem a Manicinha pediu para mim orar pelo braço dela. Eu deixei de tomar o remédio, foi repente. Graças a Deus. Essa Né? eu não estou tomando. Não, está falando para a dor de ontem que a senhora estava de ontem. Ainda dói. Dói um pouco, né? Eu acabei de orar, já tinha gente oferecendo para ela. Eu te vendo. Eu fiquei assim olhando. Acabei de orar. Aí tinha eu sou, eu tô. Eu tava lavando a louça, mas tava prestando atenção também. Vicia, eu tenho um remédio lá que eu estou vendendo, que é muito bom. Para essa noite acabar de orar. E a pessoa falou assim: eu tenho um gel lá que eu vendo, que é ótimo para tirar dor. Se você passar, é uma vez só. Eu falei: meu Deus. Eu ainda olhei assim, olhei pra cara dele. Esquece a minha oração, deixa o gel fazer a função. Então, essa a situação da igreja de hoje. O que ela tem para oferecer para Deus são dúvidas. Já ofereceu para mim também. Então, entendeu? Né? Era para assim, o pastor vou orar, Manicinha, tenha fé que Deus vai te curar, certo? Não, né? Eu tenho um gel lá em casa que é tire queda. Se você comprar de mim, Eu já passei, mas não. Então é desse jeito. As pessoas hoje, elas não têm muito, né? Aí, quem que leva a culpa? Pedir para o pastor orar, entendeu? A oração dele, uma oração michuruca, acho que ele está precisando de jejuar, não é mais a vida no altar. Então, sei lá, se Deus nem cura mais, porque já pedi tanto para orar. Mas a Bíblia fala assim: olha, se houver alguém doente, chama os presbíteros da igreja, né? Ore, põe a mão sobre o enfermo e o doente sarará. A Bíblia fala assim: se nós tivermos fé, tudo que pedimos na oração a gente recebe. Aleluia. Por que a gente não recebe? Porque a gente não pede com fé. Será que dá para você orar por mim? Assim, quando você fala será que dá, é porque você pensa assim: será que vai sarar? É isso? E a gente já vai assim: olha, eu vou pedir para você orar e amanhã cedo eu já vou dar um jeito de ir no médico. A gente nunca tem uma reserva que seja convincente para Deus olhar e falar assim: não, é sobre essa pequena fé que eu vou operar um grande milagre na vida dessa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Aí você fala assim: olha, mas eu já vi pessoa que nem crente é e receber tanta. Irmãos, a fé, ela move o coração de Deus, independentemente se a pessoa é crente ou não. Mas a fé, ela comove o coração de Deus. Então eu tenho que ter alguma coisa para mim mostrar para Deus que aquilo que eu tenho dá para fazer uma grande coisa. Aleluia.
Jesus. Deus falou assim para Elias: eu vou te sustentar, não é isso? Vou te sustentar, a partir de agora, né, o que te sustentou até hoje foi o corvo, que trouxe pão para você, e carne, né, e tu bebia água do riacho, porém o riacho secou, e também agora, já falei para o corvo que chega de te servir, agora você vai, né, para a cidade, e lá já tem uma viúva te esperando, qual ela vai te servir. Olha só que interessante, o que a fé não faz? E Elias vai, tudo cheio de energia, chega lá, né, cheio de comida, chegou lá, ele já viu a mulher de longe, aquela sunamita de longe, catando os gravetos, falou assim: é isso aí mesmo, está catando lenha para fazer comida. E aí, ó, mulher, me dá um pouco d'água aí para mim beber. A água tem. Foi lá, buscou a água, ele bebeu, né, e limpou a boca. Falou: agora faz um pão e traz aqui para mim comer. Falou assim: ó, eu acho que você está meio desatualizado, né? Você está meio por fora das coisas que estão acontecendo. Eu estou catando aqui uns 4 gravetos, que é para mim fazer o último pão, porque eu e meu filho vamos comer e a gente vai morrer. Aí pensa num camarada que tem agora a sua fé acelerada. Ele tinha reserva, falou assim: então, tudo bem, você vai fazer para você e para o seu filho, mas primeiro você vai fazer para mim. Eu vou comer, aí depois você vai fazer para você. Você não está entendendo. O pouco que eu tenho, entendeu? O pouco que eu tenho só dá para fazer um bolo. E eu vou fazer e meu filho vai comer. Não, entendi o que você falou, não sou surdo. Entendi muito bem. É que você não entendeu o que eu falei. Você vai fazer primeiro para mim, eu vou comer. Depois você vai fazer para você, porque decide o Senhor. A farinha da panela não vai faltar em nenhum azeite. Aleluia. Foi uma fala. E aquela mulher, por aquela fala, um estranho falando, ela nunca tinha visto, agora está catando no graveto, vai fazer um pão, vai morrer de fome, vai comer aquilo, e agora chega um estranho e fala: você faz primeiro para mim. O que você ia falar? Chega aí um mendigo aí, entendeu, morrendo de fome, imagina se você está com aquele lanche, é aquele lanche. A hora que você vai botar na boca assim, o mendigo fala assim: ei, você para, que foi? Né? Já escondo. O que foi? Não, me dá esse lanche aí. Não, eu só tenho esse aqui. Não, me dá esse aí, porque assim diz o Senhor que alguém vai chegar e te dar um bem maior. Você vai sair para lá, eu vou dar meu lanche não, para dizer. E se dá ainda, né? Mas aquela mulher não. Olha, uma criança pequena, com muita fome, e ela também foi obediente, chegou lá, um pouquinho de farinha que ela tinha na panela, despejou na outra panela, talvez nem reparou, fez o bolo, ele comeu, ela voltou lá, a panela estava cheia de farinha. Fez para o filho, fez para ela, e comeu por muitos dias, porque ela tinha algo para oferecer, uma pequena fé. Então, irmãos, sempre Deus vai querer que você apresente para Ele alguma coisa para o milagre acontecer. Se você não apresentar nada, nada vai acontecer, não é isso? Mas se você apresentar alguma coisa, por mais pequena que seja, com certeza grandes coisas vão acontecer. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais nenhum vaso. Observe que quando não tem nada mais para apresentar para Deus, então não tem mais bens. Acabou os vasos, acabou-se o milagre. Então, o que é que você tem para apresentar para Deus? Aleluia, Jesus. Às vezes nós ficamos queixando, né? Falando que isso, que aquilo, passamos dificuldade, até aonde nós entendemos que não é eu reclamando, é eu orando. Não é eu reclamando, é eu orando. Ontem, quando a gente vinha vindo, domingo, quando a gente vinha vindo, eu e o José estava lembrando da irmã Ferroso os dias de labor dela, de dores, né, que não tinha nada, né, mas tinha uma coisa que depois eu me recordei, que
sempre que ela ia, a gente ia na casa dela e falava assim: pastor, eu não entendo. Olha só, eu não entendo porque eu oro, porque eu ponho minha vida no altar e assim, a gente está sempre nessa situação, né? É a dificuldade para pagar essa dificuldade, até quando ela parou, eu só, tá numa, quando eu ligava para ela, ela falou assim: bem, está nas mãos de Deus. É assim, ó, se Deus me dá, a gente come, se Ele me dá, bem, está tudo certo. Deus até hoje não me honrou, então, ou no pouco, ou no muito, a gente tem passado. Quando ela entendeu que a murmuração não agradava a Deus, mas a oração, ela chamava a atenção de Deus, hoje você vai na casa da irmã Ferro, você tem de tudo. Glória a Deus. Eu chego lá, eu pensei que não ia ter nada para mim, porque toda vez que eu vou lá, ela faz um banquete, mas é um senhor banquete. Falei, agora festividade, casamento, tudo e tal, não vai fazer nada. Aí eu cheguei lá, a geladeira estava repleta, as coisas que o pastor começou a tirar, as suas guloseimas que eu sei que o senhor gosta, o bolo de açúcar, o pudim, ainda foi e comprou as frutas que eu gosto, colocou em cima da mesa. Isso aqui é para o Senhor. Irmãos, quando você faz isso com o seu coração, você está abençoando a vida de uma pessoa, de um servo de Deus. Deus abençoa a sua vida de forma espiritual. Ela tem fartura na casa dela, entendeu? Aleluia. E toda vez que a gente vai lá agora é desse jeito, né? Então, mas eu tenho que ter alguma coisa para poder apresentar para Deus. Se eu não tiver, vai ficar difícil. É isso? É. Então, que essa palavra de hoje sirva de exemplo para que nós possamos entender que Deus, Ele opera com aquilo que nós temos. Aleluia. Elias abriu o Rio Jordão, de que jeito? Abre-te! O que ele fez? A capa dele, não é isso? O Rio Jordão abriu, né? Sempre tem alguma coisa que Deus quer usar através das nossas mãos. Aleluia. Então, que nós possamos ter, por exemplo, isso, né? Se eu tenho alguma coisa, essa coisa vai se tornar em grande bênção. O milagre dos pães, onde Deus multiplicou lá e muita gente comeu, foi do nada? O que vocês têm aí? Ah, ninguém tem nada não. Ele tem um Zé Mané ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, manda sentar de fila aí que né? Vocês observam, né, que sempre tem a mão do ser humano. Não é isso? Aleluia, Jesus. E é assim que Deus faz. O que Deus quer mostrar é isso, olha. Eu faço, mas você tem que ter alguma coisa. Glória a Deus. Se você não tiver nada, nada vai acontecer. Amém? Amém. Se tiver um glória, Deus derrama poder. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim por diante. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho e as nossas finanças. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos,